a professora Rilva Munhoz, do Centro de Ciências Médicas. Minha formação é em medicina, eu atuo há 32 anos na graduação em medicina da UFPB e há 10 anos na pós-graduação. E eu integro o ProfSaúde desde sua criação e tenho atuado nas disciplinas de Educação na Saúde e Atenção e Gestão do Cuidado, além da orientação de 3 mestrandos por turma. Então, a minha trajetória acadêmica está vinculada principalmente à educação profissional na saúde e, portanto, minha linha de pesquisa no ProfSaúde é a de educação. Então, eu suponho que os mestrandos, eles que atuam em diferentes municípios, territórios e contextos profissionais, eu acho que alguns dos desafios que eles vão mencionar vão estar relacionados, porque é isso que a gente tem observado nas discussões que têm acontecido com as turmas anteriores, que aconteceram com as turmas anteriores, até a turma 5. Então, acho que é o que eu espero, a princípio, que eles compartilhem inquietações com as dificuldades de acesso, com a continuidade do cuidado, com questões de saúde mental, condições crônicas, educação em saúde, vulnerabilidades sociais, organização das equipes, gestão também dos serviços. Então, é aí que nós vamos começar a ter uma primeira visão, né? Conhecer alguns dos territórios, das necessidades e das perguntas que acompanharão essa turma nova durante o nosso mestrado. E depois que a gente já tivesse apresentado, se autoapresentado, tanto os mestrandos quanto o corpo docente, eu gostaria de conversar com eles sobre a identidade e finalidade do ProfSaúde. Então, compreender essa identidade é importante porque ela vai orientar todo o percurso que se inicia. As disciplinas, a escolha do problema de pesquisa, a relação com a orientação, a elaboração do produto técnico e, sobretudo, a forma como cada um deles vai articular o conhecimento acadêmico à própria prática profissional. Porque o ProfSaúde é um programa de pós-graduação estrito sensu, desenvolvido em rede nacional de 50 universidades públicas de norte a sul do país, reconhecido pela CAPES, com nota 4, né, a maior em termos de mestrado é a nota 5, o que é uma avaliação muito positiva. E é importante compreendermos ainda, nessa nossa discussão amanhã, o que significa estar em um mestrado profissional. O termo profissional não indica uma formação menos científica, menos rigorosa ou mais simples que a de um mestrado acadêmico. Ambos são pós-graduação estrito sensu. Exigem investigação científica, fundamentação teórica, rigor metodológico, produção escrita e uma defesa pública de um trabalho final. A diferença principal está na direção assumida por essa produção do conhecimento. No mestrado profissional, a pesquisa está orientada para a compreensão e o enfrentamento de problemas concretos da prática do trabalho na atenção primária à saúde. E espera-se que eles observem criticamente a realidade de trabalho no seu cotidiano, que eles transformem sua preocupação concreta em problema de pesquisa. O cotidiano profissional deles será uma de suas principais fontes de perguntas. Os territórios, as equipes, os usuários, os fluxos assistenciais e as dificuldades encontradas nos serviços são as realidades que podem e devem ser investigadas. E parte da formação consistirá justamente
em aprender a transformar a experiência em objeto de estudo, sem perder a sua complexidade, mas estabelecendo recortes que tornem a pesquisa ética, relevante e viável no tempo disponível. Também esperamos que eles cheguem a ter essa compreensão, porque aí reside a diferença do mestrado acadêmico. A gente não quer que eles cheguem na próxima semana com os projetos definidos. É desejável que eles tragam interesses, experiências, as disciplinas, as leituras, o diálogo com colegas, a aproximação com os orientadores ajudarão a amadurecer as ideias que eles já têm. Essa é a finalidade maior do ProfSaúde, é formar profissionais, pesquisadores capazes de transformar problemas vivenciados no cotidiano do SUS em conhecimento, e esse conhecimento em possibilidades concretas de qualificação do cuidado. Após essa breve explanação inicial, a gente vai abordar questões administrativas, né? São orientações acadêmicas e administrativas, em aproximadamente uns 30 minutos. A gente não pretende fazer uma leitura exaustiva de regulamentos, porque eles vão receber os documentos institucionais e deverão consultá-los, né? Eles vão consultá-los ao longo do curso. Mas amanhã nós vamos destacar as orientações essenciais para o início das atividades. Vou começar pela matrícula. A matrícula acadêmica é o que formaliza o vínculo deles com a UFPB e com o programa. Portanto, cada um deve acompanhar sua situação no SIGA-A, verificar se as disciplinas estão corretamente registradas e observar os períodos definidos no calendário acadêmico para matrícula e ajustes que o nosso secretário Rafael já encaminhou hoje. Sempre que houver alguma inconsistência, a secretaria deve ser comunicada dentro dos prazos. E vou orientar para que eles não deixem para procurar ajuda depois que o período institucional estiver encerrado. Por quê? Porque algumas situações dependem de procedimentos que a coordenação não consegue resolver isoladamente. Em relação à comunicação, nós utilizaremos canais oficiais, né, que são o e-mail e o ambiente virtual da nossa plataforma no Moodle, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou AVA, do curso. Mensagens em grupos de aplicativos poderão auxiliar nos avisos cotidianos, mas não substituem os registros e comunicações institucionais. E também, para facilitar o encaminhamento de demandas, vou lembrar que questões administrativas devem ser dirigidas à secretaria, as dúvidas referentes às disciplinas aos respectivos docentes, as questões relacionadas à pesquisa ao seu orientador, que será designado em breve, e as situações acadêmicas gerais ou excepcionais à coordenação local. E outro aspecto importante é a representação discente. A turma deverá escolher o seu ou a sua representante, que vai ser interlocutor com a coordenação e o nosso colegiado do curso. O representante não substitui a manifestação individual de cada mestrando, mas pode reunir questões coletivas, colaborar com a organização da turma e participar dos espaços institucionais previstos como o próprio colegiado do curso. Então, sobre a orientação acadêmica, é importante também
Lembrar que é preciso estabelecer uma comunicação regular desde o início. Mestrando e orientador deverão pactuar a frequência das reuniões, os meios de contato, a forma de envio dos textos e os prazos para devolutivas. É preciso que os mestrandos não aguardem que o orientador os procure para saber como o trabalho está evoluindo. O mestrando é o autor e o principal responsável pela condução do seu projeto. E, ao mesmo tempo, nenhuma dificuldade relevante deve permanecer silenciosa por muito tempo. Quando surgir um obstáculo metodológico, ético, institucional ou mesmo pessoal, que possa comprometer o cronograma, é preciso que eles comuniquem precocemente ao seu orientador. Os projetos que envolvam seres humanos, dados identificáveis ou outras situações submetidas à apreciação ética somente poderão iniciar a produção dos dados depois das aprovações institucionais necessárias. Eles não podem realizar entrevistas, aplicar questionários, acessar prontuários ou iniciar qualquer procedimento de pesquisa antes da autorização correspondente. Então, no Centro de Ciências Médicas, que é onde está sitiado o nosso polo, os projetos envolvendo seres humanos devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas. Em relação aos procedimentos de trancamento, de afastamento, aproveitamento de créditos, prorrogação e demais situações excepcionais, cada solicitação deverá seguir o regulamento e o calendário institucional. Por isso, diante de qualquer circunstância que possa afetar a continuidade do curso, é preciso que eles procurem a coordenação antes de tomar decisões ou abandonar atividades. Muitas situações podem ser encaminhadas adequadamente quando são comunicadas em tempo oportuno. Eu gostaria de destacar ainda que a coordenação e a secretaria estão lá no nosso CCM para orientar e acompanhar, mas a responsabilidade pelo percurso é compartilhada. E cabe, claro, ao programa fornecer informações, organização e apoio acadêmico. Mas cabe ao mestrando conhecer as normas, acompanhar os canais oficiais, cumprir os prazos e assumir uma postura ativa diante de sua formação. Ao final do encontro, nós vamos disponibilizar, acho que hoje já foi disponibilizado pelo Rafael, o calendário acadêmico, o projeto pedagógico, o regulamento, contatos institucionais, a programação do semestre, né, que é o calendário do semestre, e orientações para acesso ao SIGA e ao Moodle. Nós vamos encaminhar esses documentos também, com links, né, e contatos. Então, precisamos encaminhar cronograma do primeiro encontro, isso nós já encaminhamos, manual do mestrando, Plano Pedagógico Nacional, Regimento Nacional do Prof-Saúde, orientações nacionais sobre o trabalho de conclusão de mestrado e o projeto técnico-tecnológico, o regimento nosso do Polo UFPB e o link para a reunião inaugural pela Comissão Nacional do Prof-Saúde, que se realizará no dia 18 deste mês, né, terça-feira próxima, e que terá o tema do racismo, né, no contexto da saúde. E também enviaremos um formulário do Google Forms breve para registro das áreas de interesse ou linhas de pesquisa e dos problemas de prática que cada mestrando pretende investigar. Bem, e também, como considerações para encerrar o encontro, eu vou destacar
que a trajetória deles vai exigir compromisso, organização e continuidade. Então, o mestrado se desenvolve no trabalho regular, na leitura, na escrita, na reflexão sobre a prática, no diálogo com os colegas no ambiente virtual de aprendizagem, o nosso Moodle, e na comunicação constante com a orientação. Certamente haverá momentos de dúvida, de cansaço e necessidade de rever caminhos. Isso faz parte de todo o processo de formação e de pesquisa. Então, o importante é que as dificuldades não sejam vividas de maneira silenciosa, como disse há pouco, ou isolada. Então, eles precisam procurar seus colegas, conversar com os docentes, sobretudo com o seu orientador ou orientadora, que mantenha o diálogo com os orientadores, com a coordenação, recorrer à coordenação sempre que necessário também. E vou destacar, a título de finalização, a ideia da corresponsabilidade. Então, cada mestrando é protagonista e autor do seu percurso, mas ninguém realiza essa trajetória completamente sozinho. O ProfSaúde se constrói na relação entre estudantes, orientadores, coordenação, secretaria, serviços de saúde e comunidades. Então, esperamos que essa nova turma desenvolva uma cultura de cooperação, respeito, escuta e de apoio mútuo. Então, que eles sejam capazes de transformar experiências em perguntas, perguntas em conhecimento e conhecimento em ações que fortaleçam o nosso Sistema Único de Saúde. Então, é assim que vou amanhã fazer essa abertura, né, do semestre e do curso para a turma 16. Posteriormente, vamos apresentar o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o Moodle do ProfSaúde. Então, a gente vai já mostrar a plataforma, né, pedir que eles atualizem o perfil, confiram o e-mail, que é por meio do e-mail que vão ser enviados os comunicados, as notificações, mostrar como localizar as disciplinas, como abrir o cronograma de uma disciplina, como encontrar materiais obrigatórios e complementares, como assim responder, né, a um fórum, né, mostrar lá onde se localiza o botão para responder. Vou também abrir uma tarefa e identificar, para que eles saibam identificar o prazo, o formato e critérios. Simular também o envio e a confirmação de um arquivo, mostrar onde aparecem as notas e devolutivas, né? E vamos ainda reservar uns 20 minutos, né, para que eles acessem o ambiente em seus próprios dispositivos e confirmem se estão visualizando corretamente as disciplinas. Então, só fazendo esta breve apresentação, né, que é a que pretendo amanhã fazer para os nossos novos mestrandos, para a nossa turma 6 do ProfSaúde no Polo UFPB. E temos todas as melhores expectativas que essa turma vai ser muito bem sucedida, como as 5 turmas anteriores foram.